Olá, exploradores do desconhecido, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por alguns dos maiores enigmas da história da humanidade. Estamos falando de códigos antigos, mensagens cifradas deixadas por civilizações passadas, que, até hoje, desafiam as mentes mais brilhantes do nosso tempo. São quebra-cabeças que resistiram a séculos de tentativas de decifração. Preparados para desvendar esses mistérios? Vamos começar com um dos mais famosos e misteriosos de todos, o manuscrito Voynich. Imaginem um livro de 240 páginas, escrito à mão numa caligrafia elegante, mas completamente desconhecida. As páginas estão repletas de ilustrações bizarras de plantas que não existem na Terra, diagramas astronômicos indecifráveis e figuras humanas em situações enigmáticas. Datado do início do século XV, esse manuscrito foi redescoberto em 1912, e desde então tem sido um pesadelo para criptógrafos, linguistas e historiadores. Ninguém, nem mesmo os supercomputadores da atualidade, conseguiu traduzir uma única palavra. Seria uma língua perdida? Um código complexo criado por um gênio renascentista? Ou talvez uma fraude elaborada? Um livro sem sentido algum, criado apenas para enganar? As teorias são muitas. Alguns acreditam que ele contém segredos de alquimia ou medicina antiga. Outros sugerem que foi obra de extraterrestres. A verdade é que o manuscrito Voynich permanece em silêncio, guardando seus segredos e nos lembrando do quanto ainda temos a aprender sobre o nosso próprio passado. Cada página virada é um convite à imaginação e um desafio à nossa inteligência. Saindo da Europa medieval e viajando para a Grécia Antiga, encontramos o disco de Festo, descoberto em 1908 no Palácio Minoico de Festo, em Creta. Este disco de argila cozida, com cerca de 16 centímetros de diâmetro, é um objeto único. Ambos os lados estão cobertos por uma espiral de símbolos estampados, 45 tipos diferentes de pictogramas, incluindo figuras humanas, animais, plantas e objetos. Data de cerca de 1700 a.C., o que o torna um dos exemplos mais antigos de escrita estampada do mundo, quase como uma prensa tipográfica primitiva. O problema? Ninguém sabe o que esses símbolos significam. A escrita não corresponde a nenhum sistema conhecido da época, como o linear A ou o linear B, também de Creta. Seria um hino, um poema, uma lista de inventário ou talvez um jogo de tabuleiro. A disposição em espiral é particularmente intrigante. Começa-se a ler do centro para a borda ou da borda para o centro. A quantidade de texto é tão pequena que é quase impossível para os computadores encontrarem padrões estatísticos significativos. O disco de Festo é um vislumbre solitário de uma forma de comunicação perdida no tempo, um sussurro de uma civilização antiga que ainda não conseguimos ouvir. Agora, vamos avançar no tempo e atravessar o oceano até a enigmática Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui. Além das suas famosas estátuas Moai, a ilha guarda outro segredo: o Rongorongo. Este é um sistema de glifos descoberto em tábuas de madeira no século XIX. Os glifos são estilizados e representam criaturas, plantas e formas geométricas. O que torna o Rongorongo ainda mais especial é que, se for provado ser um sistema de escrita, seria uma das poucas invenções independentes da escrita na história da humanidade. A leitura é feita num sistema único, chamado Bustrofedon reverso. Você lê uma linha da esquerda para a direita, e para ler a próxima, precisa virar a tábua de cabeça para baixo e ler da esquerda para a direita novamente. Infelizmente, no final do século XIX, as doenças e a escravidão dizimaram a população de Rapa Nui. E com eles, todo o conhecimento sobre como ler e escrever Rongorongo se perdeu. Hoje, restam apenas cerca de 2 dúzias de objetos de madeira com essas inscrições. São as últimas vozes de uma cultura insular complexa, falando numa língua que esquecemos como escutar. Voltando para o continente americano, temos os quipus incas. À primeira vista, eles parecem apenas um amontoado de cordas coloridas com nós. Mas para o Império Inca, que não possuía um sistema de escrita formal como o nosso, os quipus eram uma ferramenta vital. Eram usados para registrar tudo: censos populacionais, calendários, impostos e até mesmo, acredita-se, histórias e poemas. Eram essencialmente uma espécie de computador de cordas tridimensional. Os especialistas, chamados de Quipucamayocs, eram os mestres na arte de criar e interpretar esses registros. Eles entendiam que a cor da corda, o tipo de nó, a posição do nó na corda e a forma como as cordas estavam agrupadas
continham informações específicas. Conseguimos decifrar a parte numérica dos quipus, que usavam um sistema decimal. No entanto, a parte narrativa, a que contaria as histórias do grande império, permanece um mistério. Será que os nós e as cores formam uma linguagem complexa, uma espécie de código binário têxtil? A decifração completa dos quipus poderia reescrever a história dos Incas, revelando suas crônicas e sua visão de mundo diretamente da fonte. Nossa próxima parada nos leva à Índia, mais especificamente ao Vale do Indo, lar de uma das civilizações mais antigas do mundo, contemporânea do Egito e da Mesopotâmia. Entre 2600 e 1900 A.C. eles floresceram, construindo cidades incrivelmente planejadas, como Mohenjo-Daro e Harappa. E eles também tinham um sistema de escrita, conhecido como a escrita do Indo. Milhares de selos de pedra, amuletos e peças de cerâmica foram encontrados com sequências curtas de símbolos elegantes e complexos. O grande desafio aqui é a brevidade das inscrições. A maioria tem apenas 4 ou 5 símbolos, e a mais longa tem apenas 17. Isso torna a análise linguística extremamente difícil. Além disso, não temos uma pedra de Roseta para a escrita do Indo, ou seja, nenhum texto bilíngue que a compare com uma língua já conhecida. Os símbolos são pitográficos, mas o que representam? É uma escrita logográfica como o Chin, esse é onde cada símbolo é uma palavra, ou silábica, como o japonês. Sem mais textos ou uma chave para decifração, a civilização do Vale do Indo, uma das maiores do mundo antigo, permanece em grande parte silenciosa. Por fim, não podemos falar de códigos sem mencionar o mais recente, mas igualmente frustrante: as inscrições de Shugboro. Na propriedade de Shugborough Hall, na Inglaterra, existe um monumento do século XVIII, chamado Monumento do Pastor. Ele apresenta uma escultura em relevo, que é uma cópia de uma pintura de Nicolas Poussin, Os Pastores da Arcádia. Abaixo da escultura, há uma sequência misteriosa de 10 letras. O AVV, enquadrada pelas letras D e M, por mais de 250 anos. As mentes mais brilhantes, incluindo Charles Dickens e Charles Darwin, tentaram decifrar essa inscrição. As teorias são vastas e criativas. Alguns acreditam que é um acrônimo para uma frase em latim, talvez uma declaração de amor ou uma mensagem religiosa. Outros, mais inclinados a conspirações, sugerem que é um código deixado pelos Cavaleiros Templários, apontando a localização do Santo Graal. Seria uma cifra complexa ou algo incrivelmente simples que estamos a complicar demais? O enigma de Shugurou é a prova de que um mistério não precisa ser antigo para ser impenetrável. Do manuscrito Voynich ao Código de Shugborough, esses enigmas nos mostram que a história ainda guarda muitos segredos. Eles são um lembrete humilhante de que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, há linguagens e ideias do passado que ainda não conseguimos alcançar. Cada símbolo não decifrado é uma porta fechada para um mundo de conhecimento, cultura e história que anseia por ser redescoberto. Qual desses mistérios te intrigou mais? Você tem alguma teoria? Deixe aqui nos comentários. Adoramos ler as vossas ideias. Espero que tenham gostado desta viagem ao mundo dos códigos indecifráveis. Se você é um apaixonado por história, mistérios e quebra-cabeças, este é o seu lugar. Não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho, e de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.